Olá, amados irmãos, graça e paz. Queria compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor, que está lá em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 16, que diz assim, Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto que Paulo está escrevendo, na verdade, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, esta carta é uma carta circular, é uma carta que não foi direcionada especificamente para os crentes ali em Éfeso, mas sim para todos os crentes da região ali, onde provavelmente Éfeso era a cidade maior, a igreja maior, por isso que ficou com o nome de Éfeso. Mas é uma carta que tem o objetivo de explicar para a igreja, explicar para os irmãos o que é ser igreja do Senhor. Então, é importante a gente entender o objetivo de Paulo e como ele faz isso acontecer através da sua carta, ensinando, orientando os nossos irmãos do passado e, consequentemente, nós também, de como é ser igreja. E nesse aspecto, o capítulo 4 aqui que nós temos, é interessante você pensar na vida prática da igreja. Paulo está ensinando a igreja a ser igreja, mas de forma prática, de forma que funcione, que dê subsídio para que a gente saiba o que fazer e que hora fazer. Então, se você olhar para esse texto, Paulo começa, versículos 1 a 3, ele começa a falar que para ser igreja, de forma prática, a gente tem que cultivar as virtudes que Deus nos deu, tá? Virtudes de amor. E nesse sentido, ele lista aqui vários aspectos desta virtude que precisamos cultivar no nosso dia a dia. Ou seja, para ser igreja do Senhor, para sermos povo de Deus e fazermos essa igreja funcionar no mundo de hoje, nós precisamos ser humildes. Primeira coisa que Paulo coloca, exigindo aí de nós, é que nós sejamos humildes. A segunda coisa
é mansos. A terceira, longânimos, pacientes, né? Quarta coisa, nós precisamos servir de suporte uns para os outros, suportando-nos uns aos outros, ou seja, servindo de suporte, servindo para que o outro cresça, né? E, por último, englobando tudo, Paulo vai usar a palavra amor, que ele escolhe a palavra agape, que significa um amor altruísta, um amor que se preocupa com o outro. Por isso, todas essas virtudes aqui, que precisam ser cultivadas em nós, vão nos ajudar a perceber o amor de Deus, perceber que Deus nos amou para que nós pudéssemos amar ao nosso próximo e ajudar o outro e fazer as coisas para a glória de Deus em benefício daquele que Deus colocar ao nosso redor. Essa é a primeira forma que nós temos de demonstrar que a igreja funciona, que a igreja é importante para este mundo, porque ela é uma instituição criada por Deus para funcionar desta maneira. Por isso, precisamos colocar na nossa mente, cultivar entre nós estas virtudes. A segunda coisa que é interessante observar aqui, que Paulo coloca como sendo necessário para que a igreja funcione, é que você não pode tirar o olho do alvo. Você não pode perder a noção. Então você precisa observar uma coisa que Deus colocou para nós aqui como igreja. Unidade. Se você reparar aí, do versículo 4 ao versículo 6, há uma ênfase dada aqui por Paulo, porque aparece 7 vezes a palavra um. Ou seja, ele está enfatizando poderosamente a unidade. E ele vai, para exemplificar isso, ele vai usar a Trindade. Ele fala do Espírito Santo, ele fala de Jesus e ele fala do Pai. E mostrando que os três trabalham em conjunto. Os três trabalham em unidade. Isso serve de exemplo para nós, porque nós como igreja precisamos trabalhar em unidade. O grande problema que nós enfrentamos é que cada um quer puxar para um lado. Às vezes dentro da própria igreja local, nós temos os departamentos, e nesses departamentos cada um quer puxar para um lado, não funciona. Não é assim que Deus criou a igreja. Nós precisamos ser um. Nós precisamos lutar e observar que a igreja só funciona quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos dentro de um propósito que é servir ao Senhor, agradar ao Senhor e tomar a sua palavra como regra de fé e prática. A terceira coisa proposta aí por Paulo é que para a gente ser prático, para a igreja ter uma vida prática, ela deve utilizar os dons que Cristo nos deu, os dons espirituais, né? Paulo coloca aí pelo menos 4 dons, 4 ou 5, né? Podemos colocar assim. A primeira coisa, ele diz que isso é fruto da graça, isso é fruto do dom de Cristo, tá? Dom, a palavra dom significa um presente. E a palavra, Paulo está dizendo aqui, que todos nós, cada um de nós, como membros individualmente, pelo menos recebemos um dom. Pode ser que tenhamos mais de um, mas pelo menos um nós temos. E nós recebemos esse dom para trabalhar na igreja de Cristo em prol de todos. Então, quer seja apóstolo, quer seja evangelista, quer seja pastor, quer seja mestre, todos eles, todos os dons, e os outros todos, né? Nesta lista aqui, Paulo coloca esses 4. Mas nas outras listas, de Corinto, ou mesmo Pedro falando lá, todos os dons espirituais, eles trabalham em prol do todo, e não em prol do indivíduo. O dom não foi dado para você, foi dado através de você. Você vai canalizar a bênção de Deus na vida do teu irmão, da tua irmã,
de todos os irmãos, de todas as irmãs. Então, quando ele fala que ele subiu e também desceu, significa a ascensão de Cristo e a encarnação de Cristo, é claro. Né? Aqui na terra, quando ele viveu aqui, e ele concedeu dons, ele sabe o que nós precisamos e deu isso para a igreja, através de nós. Então, para sermos práticos, para a igreja funcionar, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que usar os seus dons. E você não precisa invejar o dom do outro, porque Deus deu aquele dom para ele. Você tem que usar bem o seu dom, porque através do seu dom, ele vai ser edificado. E através do dom dele, você será edificado. E aí entramos no quarto ponto, versículo 12 ao versículo 16. Nós precisamos fazer tudo isso, buscar a maturidade espiritual através desta vida comum que a igreja tem. Eu e você. Então, o objetivo da igreja é que a gente cresça. O objetivo da igreja é que a gente amadureça, que a gente se torne parecido com Jesus. Mais e mais. A cada dia. Quanto mais eu uso meus dons, quanto mais eu sou humilde, quanto mais eu sou manso, eu mais pareço com Jesus. E ao mesmo tempo eu anuncio que o nosso Deus se importa através da vida comum da igreja. Então o objetivo, Paulo diz, é o aperfeiçoamento de todo mundo, de todos nós. A edificação do corpo de Cristo, unidade da fé, plenitude do conhecimento de Cristo, perfeita varonilidade, sermos verdadeiramente humanos na medida em que nos aproximamos de Deus. Isso é uma lição maravilhosa, porque nós não temos o objetivo de nos tornarmos deuses. Pelo contrário, nós temos o objetivo de nos tornarmos humanos, como Deus planejou. E a igreja deve ser um exemplo disto. Eu e você, meu irmão, devemos viver a vida cristã com piedade para que o mundo saiba que Jesus é o Salvador. A nossa vida vai nos remeter a vivermos de acordo com a vontade de Deus, se nós observarmos o plano de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: você não foi chamado para planejar o que é melhor. Deus já fez isso através do seu Espírito Santo. Você foi chamado para executar, para pôr em prática o que Deus planejou. E Ele, por ter planejado, já antes da fundação do mundo, por ter escolhido aqueles que pertenceriam à sua igreja, ao seu povo, antes da fundação do mundo, nos capacitou através do seu Espírito Santo, para que nós vivamos, e nos orientou, né? Para que nós vivamos de acordo com a vontade dele. Então, cabe a nós o quê? Executar, pôr em prática, ter uma vida de ação na igreja do Senhor. E isso não vai nos tornar célebres, não vai nos tornar pessoas conhecidas do mundo inteiro, não, mas vai fazer diferença para aquela pessoa que precisa, que está do nosso lado, para aquela senhorinha que está sozinha e precisa da nossa ajuda, aquela pessoa que está doente e precisa que nós ajudemos, aquela pessoa que está triste e precisa de um consolo, aquelas pessoas que estão perdidas e precisam serem salvas. E talvez ninguém nunca saiba, mas Deus sabe e nos chamou para vivermos este Evangelho.
E aí está um desafio para nós, eu, você, século XXI, aí muitos desafios, muita coisa nova, né? Quem estava assim, meio entediado com a igreja e tal, pronto, acabou, porque está tudo novo agora. Mas a essência é a mesma. Viver o Evangelho. Aceite o desafio. Faça isso no seu dia a dia. Faça isso dentro da sua casa, se você tiver que trabalhar no seu trabalho, virtualmente com seus amigos. Viva o Evangelho. Creia que Deus tem um plano e te colocou para executar esse plano. Que Deus nos dê força. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por fazermos parte do teu reino, da tua igreja, que o Senhor planejou e executou através da morte e da ressurreição de Jesus. Te louvamos por isso. Mas pedimos que teu Espírito Santo nos encha poderosamente para que nós possamos viver isso no nosso dia a dia. Que não seja uma campanha, Senhor. Que não seja um acampamento. Que não seja através de um congresso. Não. Que seja o nosso lema diário. Viver para a glória do Senhor. Servir ao Senhor. Então, Senhor, nós clamamos por tua graça, que o Senhor nos dê a prática do Evangelho no nosso dia a dia. E nos abençoe como igreja, para que um ajude o outro a ser mais fiel e mais comprometido com a tua obra, por amor ao Senhor. E que isso gere em nós amor pelo nosso próximo. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz.